Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade passada na última aula, em que nós falamos sobre matrizes. A primeira questão: associe cada matriz à sua transposta, escrevendo a letra e o número romano correspondentes. Ou seja, a gente vai identificar na coluna do lado esquerdo cada matriz e na coluna do lado direito com a sua transposta. Vamos lembrar que para a gente obter a transposta de uma matriz, é só você transformar coluna em linha. Como aí nós temos apenas matrizes de ordem 2, transforma a primeira coluna na primeira linha e a segunda coluna na segunda linha. Vamos lá então. Bem, então consideremos a matriz A, que é a matriz identidade de ordem 2, como a gente já viu aí durante a explicação, né? Se você pegar a primeira coluna dela e colocar na primeira linha, 1 e 0 na primeira linha, pega a segunda coluna, 0 e 1, coloca na segunda linha. Você vai perceber que a transposta dela vai ser essa matriz aqui. Então vamos lá. Pegue 1 e 0 da primeira coluna, coloque na primeira linha. Pegue 0 e 1 da segunda coluna, coloque na segunda linha. Então percebam que a transposta da matriz que está no item A é ela própria. Ou seja, isso vai me dar a matriz que está no item 2. Então nós temos aí a associação que a transposta do item A está no item 2, como a gente pode perceber. E aí relembrem daquilo que eu falei na explicação, né? Vejam que a matriz ela é igual à sua transposta. Toda matriz que for igual à sua transposta, ela também é classificada como matriz simétrica. Então, a matriz que nós temos aí, além de identidade de ordem 2, além de quadrada, identidade de ordem 2, ela também é uma matriz simétrica. Bem, a matriz que está no item B, essa matriz aí que vocês podem perceber, vamos então montar a transposta dela. Será uma matriz de ordem 2 por 2 também. A primeira coluna da matriz do item B, 0 e 1, vai para a primeira linha. A segunda coluna, 1 e 0, vai para a segunda linha. E aí você percebe que a matriz do item B, ela também é uma matriz simétrica, porque ela também é igual à sua transposta. E a transposta dela, que é ela própria, está no item 1. Então nós temos a associação entre a matriz do item B e a transposta que está no item 1. Por último, aí na primeira questão, vamos considerar a matriz que está no item C. Uma matriz que tem a primeira linha, todos os elementos iguais a 1, e a segunda linha, todos os elementos iguais a 0. Vamos lá então fazer a sua transposta. Pega aqui o espaço para a transposta. Eu vou pegar a primeira coluna, que é 1 e 0, colocar na primeira linha. Vou pegar a segunda coluna, que também é 1 e 0, colocar na segunda linha. Beleza. Quando você olha, você percebe que a transposta dela, claro, é a única que está sobrando, que é o item 3. Então você tem a associação entre a matriz que está no item C com a sua transposta no item 3. A segunda questão. Dada a matriz A, tá a matriz A, como vocês podem perceber, uma matriz retangular que tem 2 linhas e 5 colunas. Então se trata de uma matriz de ordem 2 por 5. Com essa matriz, vamos para os itens. O item A, o que eu já falei. Qual é a ordem dessa matriz? Você pode perceber que ela possui 2 linhas e possui 5 colunas. Então a matriz A ela tem ordem 2 por 5. Lembrem, sempre linha primeiro, coluna depois. O item B, ele pergunta que elemento está em cada posição que eu vou falar. Inicialmente eu quero saber o elemento da posição 1, 3. Eu quero saber o elemento A1, 3. Vamos lembrar que o elemento A1, 3, ele vai estar na linha 1, coluna 3. Vou destacar aqui o elemento, linha 1, coluna 3, é exatamente o elemento π. Portanto, o elemento A1, 3 é exatamente o π. Quero saber agora o elemento A2, 4. Esse elemento A24, ele está na linha 2, coluna 4. Vamos lá na matriz, observar a linha 2, coluna 4. Você localiza o elemento, raiz quadrada de 3. Portanto, o A24 ele é exatamente igual à raiz quadrada de 3. Eu quero saber agora o A21.
Esse elemento está na linha 2, como a gente pode perceber, coluna 1. Então, calmamente, vamos lá na matriz, linha 2, coluna 1, está aqui o elemento, 1,5. Portanto, o A21 é igual a 1,5. Bem, quero agora saber quem é o A12. Então, de maneira equivalente ao que fizemos no item anterior, nos tópicos anteriores, aqui eu vou estar na linha 1 e na coluna 2. Então, vamos lá na matriz. Linha 1, coluna 2, você localiza o menos 6. Portanto, o elemento A12 ele é menos 6. E aqui eu faço uma pequena pausa. Percebam que o elemento A21 é 1,5 e o A12 é menos 6. Por que eu fiz a pequena pausa? Observem, se você trocar linha com coluna, 2112 pode dar elemento diferente. Então, por isso, você tem sempre que lembrar que é a primeira linha, depois a coluna. Vamos continuar então. No item C, eu quero saber qual é a posição ocupada por cada elemento. Ele é o contrário do item B. O item B eu dizia a posição, você encontrava o elemento. No item C, eu vou dar o elemento, você encontra a posição. Bem, inicialmente eu quero o π, que nós já até falamos dele. Se nós formos lá na matriz, você vai perceber que o π ele vai estar na linha 1, aqui na linha 1, e ele está na coluna 3. Como o π está na linha 1, coluna 3, então o π é o elemento A13. Próximo tópico pergunta o menos 4. Então vamos observar a matriz. O menos 4, quando você observa a matriz, ele está na linha 2, está aqui ele destacado na linha 2, e na última coluna, que é a coluna 5. Se ele está na linha 2, coluna 5, então ele é o elemento A25. No próximo tópico, eu quero saber o elemento 8. Vamos de novo para a matriz. O 8, ele está, vamos localizar aqui, o 8 ele está na linha 2 também. Está aqui o 8 na linha 2, só que ele está na coluna 2. Como ele está na linha 2, coluna 2, ele é o elemento A22. E o próximo tópico, 7/8. Localizando na matriz, o 7/8, ele vai estar na linha 1, coluna 5. Está aqui ele, ó, linha 1, coluna 5. Se ele está na linha 1, coluna 5, então ele é o elemento A15. Bem simples de a gente localizar elementos numa matriz, através aí das suas coordenadas. No item D, qual será a ordem da matriz transposta de A? Nós temos aí a matriz A. Então, qual será a ordem da matriz transposta? Bem, vamos imaginar o seguinte. A matriz A, como a gente pode perceber, ela tem ordem 2 por 5, né? Então, qual será a ordem da sua transposta? A gente já viu como é que sabe a ordem só olhando para a ordem da matriz A, mas para a gente treinar eu vou fazer aqui a transposta dela, só para a gente treinar. Então, tá aqui vamos localizar aqui a transposta de A. Bem, a primeira coluna, 2 e 1,5, vai para a primeira linha. A segunda coluna, menos 6 e 8, vai para a segunda linha. A terceira coluna, π e 19, vai para a terceira linha. A quarta coluna, 0 e raiz de 3, vai para a quarta linha. E a quinta coluna, 7/8 e menos 4, vai para a quinta linha. Bem, fizemos a transposta. Como a gente pode perceber, e como já era esperado por nós, a ordem da transposta 5 por 2. Por quê? Precisava fazer a transposta para saber a ordem? Não. Lembrem daquilo que eu falei. Quando a gente faz a transposta, você troca linha por coluna. Então, se a matriz A tem ordem 2 por 5, quando você fizer a transposta, que vai trocar coluna por linha, a transposta vai ficar de ordem 5 por 2. Terceira questão. Observe a tabela. Essa tabela ela traz aí os 5 primeiros colocados ao final do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A em 2015. Depois a gente olha para ela o que for necessário. O item A. Escreva a matriz F que representa os dados da tabela. Bem simples, né? A gente viu que uma tabela ela é utilizada para representar os elementos de uma matriz. Ou, na verdade, o contrário, né? Eu falei ao contrário. Uma matriz
ela é utilizada para representar os elementos de uma tabela. Então, como é que você representa? Tira o cabeçalho e utilize apenas os números. Esses números eles devem ficar ou entre colchetes ou entre parênteses, você que escolhe. Então vamos lá, retirando apenas os números, nós teremos aí uma matriz 5 por 3. Por que uma matriz 5 por 3? Porque são 5 equipes, observem aí, e 3 resultados, vitória, empate ou derrota. Cada linha da minha matriz vai representar uma equipe. A primeira linha representa o Corinthians, a segunda linha representa o Atlético Mineiro e assim por diante. E cada coluna vai representar um resultado, vitória, empate ou derrota. Então nós vamos ter uma matriz de ordem 5 por 3. Essa matriz de ordem 5 por 3 é essa que aparece a seguir. A questão pediu para a gente chamar ela de matriz F. Então vamos lá. A primeira linha da matriz F, o primeiro elemento 24, vão acompanhando aí pela tabela. Ao lado do 24 o 9 e ao lado o 5. Ou seja, o Corinthians 24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Segunda linha, o Atlético Mineiro 21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Então vai tudo para a segunda linha, ordenadamente. O Grêmio na terceira linha, 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Em seguida, o São Paulo, 18 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. E por último, aí na nossa tabela, o Internacional, 17 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Então o que você percebe? Está aí a matriz montada, a matriz F, que representa os elementos dessa tabela. Nessa matriz, cada linha representa um time. Corinthians na primeira linha, Atlético na segunda linha, Grêmio na terceira, São Paulo na quarta, Internacional na quinta. Cada coluna representa um tipo de resultado. A primeira coluna, vitória. A segunda coluna, empate. A terceira coluna, derrota. Está aí a matriz representada. O item B, determine a transposta de F. Se lembrem que esse T acima da matriz quer dizer transposta. Então é só a gente pegar a matriz F e trocar as suas colunas, colocando as colunas nas linhas. Então vamos lá. Está aqui o seu espaço para a gente construir a transposta da F. Então vamos perceber da seguinte maneira. A primeira coluna da matriz F, 24, 21, 20, 18, 17. Isso vai para a primeira linha da transposta. 24, 21, 20, 18, 17. A segunda coluna, 9, 6, 8, 8, 9. Vai para a segunda linha. 9, 6, 8, 8, 9. E a terceira coluna, 5, 11, 10, 12, 12, vai para a terceira linha, está aí, 5, 11, 10, 12, 12. Portanto, aí está a transposta da matriz F, bem simples de se fazer. O item C. Qual a posição do elemento da matriz F que representa a quantidade de empates da equipe do São Paulo? E na transposta é quanto? Vamos lá então. O São Paulo está na linha 4 da matriz F e os empates eles estão na coluna 2. Dessa forma então, os empates do São Paulo eles representam o elemento F42. Ou seja, ele é representado pelo elemento F42, que é o elemento que está na linha 4, coluna 2 da matriz F. Por outro lado, na transposta, os empates eles estão na linha 2 e o São Paulo ele está na coluna 4. Porque se lembrem que a transposta vai trocar linha por coluna. O que era coluna vira linha, o que era linha vira coluna. Bem, dessa forma então, os empates do São Paulo vai ser o elemento F da transposta, né? 2, 4. Ou seja, vai ser o elemento da linha 2, coluna 4, da transposta da matriz F. O item D. Escreva a matriz transposta de F na forma de tabela. Ou seja, pega agora essa matriz e transforma numa tabela. Bem, como eu quero transformar em tabela a transposta, é só a gente trocar agora as posições. Os times vão para as colunas, Corinthians para a primeira coluna, Atlético para a segunda coluna, Grêmio para a terceira, São Paulo para a quarta, Internacional na quinta coluna. E os resultados vão para as linhas.
Então, vitórias na primeira linha, empates na segunda linha, derrotas na terceira linha. Daí, então, nós temos aí uma tabela conforme essa tabela aqui abaixo. Observe que eu tenho os mesmos dados da tabela inicial da questão, só que agora trocado linha por coluna, porque nós fizemos a transposta, então nós trocamos linha por coluna. Quarta questão. Determine as palavras que se obtêm ao organizar os elementos da matriz A da seguinte maneira. Está aí então a matriz A e eu quero pegar alguns elementos aí da matriz A e a partir desses elementos formar palavras. No item A eu quero o A22, o A42 e o A23. Vamos lá então. Observando a matriz acima, nós vamos perceber que o A22 é o U, que está na linha 2, coluna 2. O A42, linha 4, coluna 2, observem, é o V. E o A23, linha 2, coluna 3, é o A. Desse modo, então, a gente forma a palavra uva, com essas três letras. No item B, eu quero A14, A23, A43, A22. Do mesmo jeito, observando a matriz acima, a gente percebe que o A14, linha 1, coluna 4, é o C. O A23, linha 2, coluna 3, é o A. A43, linha 4, coluna 3, observem aí atentamente, é o J. E por último, o A22, que a gente já até fez no item anterior, é o U. De modo então que a gente forma a palavra caju. No item C, eu quero A21, A24, A44, A23, A41, A23. Com calma, também atentamente, vamos observar a matriz e vamos aí formar a palavra a partir desses elementos. A21, ele vai estar na linha 2, coluna 1, é o G. A24, linha 2, coluna 4, é o O. A44, linha 4, coluna 4, observem direito, é o I. A23, linha 2, coluna 3, é o A. A41, linha 4, coluna 1, é o B. E por último, o A23, nós já sabemos que é o A. De maneira que a gente forma a palavra goiaba. Por último, o item D, eu quero A23, A41, A23, A14, A23, A12, A32. Do mesmo jeito, com calma, só observando os valores e pegando as letras. O A23, linha 2, coluna 3, eu já sei que é o A. Linha 4, coluna 1, é o B. Linha 2, coluna 3, já fizemos que é o A. Linha 1, coluna 4, é isso mesmo? Linha 1, coluna 4, é o C, isso. Linha 2, coluna 3, já sabemos que é o A. Linha 1, coluna 2, é o T. E por último, linha 3, coluna 2, é o E. Então a gente forma a palavra abacate. Bem, ficamos por aqui com mais essa videoaula. Finalizamos a correção da atividade. Até a próxima.